Está havendo uma verdadeira guerra civil na esquerda brasileira, principalmente entre os círculos acadêmicos, devido ao problema da parditude, segundo estão descrevendo aqui, né? O que acontece? Uma aluna, uma pesquisadora da UF foi expulsa. A moça se chama Beatriz Bueno. Parece que ela tem uma presença muito forte nas redes sociais, ela é uma pessoa muito influente, coisa e tal. E ela estava fazendo um estudo com base na parditude, né, no orgulho de ser pardo. E isso incomodou o pessoal do movimento negro aqui no Brasil. E eu confesso para vocês que eu não tenho uma opinião formada sobre esse assunto, mas isso aqui mostra um problema intrínseco a essa questão do identitarismo da esquerda, né? Essa estratégia da esquerda de separar os grupos para conseguir fazer um brigar com o outro, tem o problema de que a coisa toda é muito mais complexa do que esses grupos todos. É pelo mesmo motivo que a esquerda detesta a classe média. Você já viu a Marilena Chaui falando que detesta a classe média? Não é só ela, não. Tudo quanto é marxista detesta a classe média. Por quê? Porque a classe média quebra a dicotomia do Marx, né? A ideia de que você tem uma classe de proletários pobres lutando contra uma classe de ricos e não sei o que lá, e a briga é só essa e não sei o que lá. E, na verdade, a sociedade é mais complexa. Tem gente no meio do caminho, tem gente que é rico, mas não é tão rico, é gente que é pobre, mas não é tão pobre, tem gente que está mesmo classe média mesmo, tem um contínuo nessa situação, né? Só que isso atrapalha a narrativa. A narrativa é que tem que brigar, é um contra o outro, né? E se você não consegue separar exatamente, isso fica fraco. É por isso que o pessoal do movimento negro aparentemente parece que é isso, e é por isso que eles não gostam dos pardos, né? Porque os pardos representam também esse meio do caminho. E isso mostra um problema que isso eu já falei para vocês aqui em outras situações, que é um problema que realmente é um problema brasileiro ao importar essa política americana. Lá nos Estados Unidos, esse negócio de cota, você sabe que está sendo abandonado isso lá também, né? Mas isso funcionou lá nos Estados Unidos porque, de fato, lá não havia muita miscigenação. Lá existem pardos nos Estados Unidos, é lógico que existem pardos por lá, mas o número é bem menor, tá? Aqui no Brasil mesmo é que o pessoal não tem esse negócio, né? Enfim, vamos falar sobre isso daqui e principalmente como que isso mina essa estratégia da esquerda, e não é de hoje que isso acontece. Eu sou Peter Turgoni, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Direita Limpinha Votou no Lula, Canino 777 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, uma pesquisadora, essa moça aqui, foi expulsa da UF após repercussão negativa de estudos sobre pardos, né? Enfim, olha só, ela foi expulsa da USP, da UF, né? A UF é a Universidade Federal Fluminense. É aqui em Niterói. Eu fiz meu mestrado lá. Uma universidade muito boa, mas como todas as universidades federais, principalmente na área de humanas, existe aí um peso, né, de ideologia muito forte, de socialismo muito forte, né? Eu ignorava isso, fiz as aulas lá, não tem nada contra, né? Tudo bem, quer fazer socialismo, faz lá, eu não estou fora dessa, mas a minha área também, que era a área de engenharia, meio que não tem tanta busca disso, não é tão forte quanto em outras áreas, né? Mas de qualquer forma, isso é a UF, né? Na área dela, que é justamente a área de estudos, como é que é o nome dela? O conceito de parditude, que traz a figura da pessoa parda para o centro do debate racial. Então, a UF diz que ela foi expulsa porque ela não cumpriu tarefas, porque faltou entregar não sei o que lá e não sei o que. Mas vocês sabem como é que funciona a faculdade, né? Deixar de entregar coisas, deixar de fazer alguma coisa, algum estudo, algum trabalho de casa, o cara dá mais tempo, você leva depois, resolve de outro jeito. Assim, você ter esse caso de realmente ser expulso por conta de uma falta de uma atividade, eu acho muito pouco provável, muito pouco razoável, né? Ela está dizendo que é justamente o que, na verdade, estavam criticando ela era por conta da tese dela que ela escolheu, né? A linha é criticada pelo movimento antirracista. Ela conta que a decisão foi comunicada em uma reunião online convocada em dezembro, 9 meses depois do início do curso, e se diz perseguida pela universidade após a repercussão negativa. A instituição nega que a medida tenha sido retaliação ideológica. Ela diz que foi por falta de algum estudo que ela não fez, alguma cadeira que ela faltou, alguma coisa ali, né? Olha só, ela reúne mais de 100 mil seguidores no Instagram e começou a ganhar projeção nacional após o rapper Mano Brown, que se define como mulato,
citar seu trabalho numa discussão do podcast Mano a Mano, em maio do ano passado. Desde então, seus vídeos sobre parditude nas redes sociais ganharam milhares de visualizações e motivaram reações negativas, mas positivas também, porque muitos pardos se sentem injustiçados com isso. Por quê? Porque na hora de defender cotas para negros, né, o pessoal coloca, não, porque a população brasileira é, sei lá, 50% negra e os negros representam só X% das universidades, então tem que ter cota para negro. Aí beleza, ok, então cota para negro. Aí o pardo, né, essa conta inclui negros e pardos. Para dizer que tem 50% de negros no Brasil, é negros e pardos. Aí quando o pardo vai lá e entra na cota de negro, aí fazem o tribunal racial lá deles lá e chega à conclusão que ele não é negro o suficiente. Pô, é uma sacanagem, velho. Se os pardos foram usados para chegar no número de 50 e tantos por cento da população brasileira ser negra e, portanto, ter direito à cota, não sei o que lá, aí eles têm que entrar nessa cota também. Como é que vai ficar só os negros nisso daí, né? Então, o que o pessoal tem é muito isso daí. E aqui no Brasil você tem realmente uma visão do pardo como um grupo à parte, né? Nos Estados Unidos, como eu falei para vocês, importar esse negócio de cota dos Estados Unidos foi uma ideia terrível para o Brasil, porque lá nos Estados Unidos realmente a coisa foi segregada, nunca houve muita miscigenação. É lógico, sempre tem um caso ou outro, existem, lógico, casais interraciais lá, mas é uma exceção da exceção. Lá nos Estados Unidos, assim, tem bairros negros, você vai no lugar, tem bairros negros, só tem negro lá no bairro. Né? É proibido você comprar uma casa, se você for branco, comprar uma casa e morar lá? Não, não é proibido. Mas o pessoal meio que te trata mais distante, você vai se sentir isolado lá no bairro, não vai ter, né, a mesma coisa um negro no bairro branco, né? Então você fica aquele negócio, acaba tendo essa segregação natural, é cultural, não é obrigatório não é que seja proibido não. Mas acaba acontecendo essa segregação por lá, né? E com isso, lá nos Estados Unidos, é muito fácil você ver, não, você é negro, você é branco, é fácil de ver, não tem um meio termo. Aqui no Brasil, meu amigo, né, dizem que essa história é por conta dos portugueses, né, porque durante muito tempo Portugal e a Espanha houve a colonização pelos muçulmanos. Né, os muçulmanos dominaram a Península Ibérica durante muito tempo. E os muçulmanos tinham um tom de pele mais escuro. Então, no final das contas, o pessoal ele se acostumou, meio que era visto como uma coisa normal o casamento interracial, né? E daí isso foi trazido para o Brasil. É o que dizem, eu não sei qual é a origem dessa história. O fato é, aqui no Brasil, todo mundo é meio pardo, meu amigo. Ninguém escapa de pardo aqui no Brasil, não. Se você procurar, tu vai achar aí alguma coisa, aí vai achar alguma porcentagem de sangue negro em você aqui no Brasil, por mais branco que você seja na pele, né? Então, somos todos vários tons de pardo, desde o pardo mais escuro até o pardo mais claro. O problema é esse. O problema é isso cria uma briga exatamente porque a luta da esquerda, né, a luta identitária, essa ideia de você jogar um grupo como inimigo do outro, requer que você tenha esses grupos bem definidos. E o pardo estraga esse negócio, né? Aqui no Brasil eles tentaram usar o pardo, jogar o pardo para o lado do negro em algumas situações e jogar para o lado do branco em outras situações. Quando é conveniente para dizer que os negros sofrem mais, joga o pardo para o lado. Ah, a quantidade de negros na faculdade é só tantos por cento, enquanto a quantidade de pessoas, né, negros na sociedade é tantos por cento. Aí, ou seja, num lado desconsidera o pardo, do outro lado considera o pardo. Você está, né, forçando a barra com os números, né? Não é uma coisa honesta isso daí. Enfim, esse tipo de coisa acontece e é um problema intrínseco da dialética marxista. A dialética marxista sempre teve essa ideia de separar mesmo, de ver as coisas como grupos, classes separadas. É, como eu falei, o mesmo problema da classe média. Por que os marxistas não gostam da classe média? Porque ela atrapalha. Né? Uma coisa é você dizer que não, que o pobre luta, o proletário luta contra o patrão malvadão. Ah, mas e o cara que está no meio do caminho ali? Ele está lutando contra quem? Ele está do lado do trabalhador, está do lado do patrão? Como é que funciona isso? Né? Você cria um problema para essa narrativa de uns contra os outros. Né? E a minha visão é que isso decorre exatamente do fato de que essa narrativa é errada, essa narrativa é imprecisa. Existem pessoas malvadonas na sociedade, existem pessoas malvadonas na sociedade de todas as cores, todos os tipos, todos os graus de riqueza, tem gente malvadona de tudo quanto é tipo. E tem gente que sofre também de tudo quanto é tipo. Você tentar fazer uma classe de pessoas específica para dizer que essa classe sofre mais do que a outra, né? Você basear isso em passado remoto, né? Dizer assim, ah, mas
os índios foram massacrados aqui na América Latina, no Brasil. Tinham 4 milhões de índios no Brasil e hoje em dia tem uma pequena fração disso, né? Mas a verdade é a seguinte, né? A maior parte desses índios morreram por conta de doença, muito mais do que de ataque do homem branco. E a doença não foi culpa do homem branco, né? O homem branco trouxe a doença, é verdade, mas eles nem sabiam que tinha germes, nem sabiam o que era germe, nem sabiam que isso iria causar a morte dos índios. Então você não tem a culpabilidade nessa história. Você não tem como estabelecer o dolo nesse caso, né? Mas mesmo que você considere que houve algumas mortes, houve ataques e coisa e tal, a verdade, gente, é que todos nós temos sangue no passado, pode ter certeza, qualquer um. Os índios também, os negros também, todos eles têm sangue no passado, porque nós somos descendentes dos seres humanos que viveram, né? Os que morreram não deixaram descendentes, né? Você acha que nunca teve briga na África de uma tribo negra contra outra e que uma dizimou a outra completamente? Isso teve inúmeras vezes na história da África. Como existem populações brancas na Europa que sumiram completamente, né, que foram destruídas por outras populações brancas. E os índios aqui na América do Sul também, aqui na América Latina. Havia briga muito grande entre os sambaquis e os tupis, né? Os tupis vieram, os tupinambás, né? Vieram e destruíram os sambaquis aqui no Brasil e coisa e tal. Ou seja, esse tipo de coisa, infelizmente, a verdade é essa. Se você disser que se o seu antepassado matou alguém, você não é legítimo, infelizmente, meu amigo, isso vai pegar todo mundo. Todos nós temos sangue nas mãos, infelizmente. Somos descendentes dos que sobreviveram, né? Em todos os sentidos, em todos os lugares do mundo, em todas as tribos, todas as raças. O que está errado nessa história toda aqui dos negros com os mulatos e coisa e tal, o que está errado é o marxismo. É o marxismo que está errado. Essa lógica identitária é que está errada. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.